Boa noite, boa tarde, bom dia. Meu nome é Rafael Cecílio, sou aluno da Universidade São Judas Tadeu, curso Filosofia no campus da Moca, período noturno, sob a orientação da professora Cíntia Pittini. Nesta aula, iremos continuar com o tema de ensino religioso, tradição budista. Na aula passada, nós paramos falando onde Gautama morava. Comentamos também que ele se casou com 16 anos e teve o seu filho com 29 anos, de nome Rahula, o nome do filho de Gautama. Lembrando que o período histórico em que estes acontecimentos da vida de Gautama foi aproximadamente 400 anos antes de Cristo, por volta de 500 e 400 anos antes de Cristo. Este foi o período da vida de Gautama. Logo após o nascimento do seu filho, Gautama ele sai do palácio e visita um parque. Neste parque, que aconteceram em 3 dias consecutivos, cada dia Gautama se deparou com um fenômeno que marcou sua vida. Foram 3 fenômenos, um em cada dia. Como disse, foram 3 dias consecutivos, né? Então, cada dia ele se deparou com um fenômeno que deixou ele impressionado. Algo tocou ele profundamente. Ele viu um homem velho em um dos dias, um homem doente e no último dia, um morto, um cadáver. Em todos esses dias, Gautama estava com seu cocheiro da sua carruagem. E ele indagou o cocheiro sobre esses acontecimentos. O cocheiro disse que era algo natural da vida, que são acontecimentos que acometem a todos. Faz parte da precariedade da vida. Isto deixou Gautama muito perturbado. Tocou ele profundamente. Então ele foi uma 4ª vez neste parque, fora do palácio, e se deparou com um homem que tinha as mesmas características dos samanas. Como eu comentei na aula passada, né? Que quem eram os samanas? Eram aqueles itinerantes que viviam sem teto, que eram parecidos, como eu comentei, com os primeiros filósofos gregos. Então, a atitude tranquila deste samana que Gautama se deparou tocou ele também e inspirou Gautama a levar aquele estilo de vida.
aquele estilo de vida renunciante, de renúncia ao lar, à família. Então, Gautama decide sair do palácio e levar aquele estilo de vida. Ele volta ao palácio sem se despedir, ele não se despede da esposa e do filho, apenas olha de uma forma prolongada para ambos, enquanto dormiam, pois foi no meio da noite. Então Gautama, nesta busca, ele se depara com alguns mestres espirituais. Primeiramente, ele se depara com 2 mestres yogis. O primeiro ensina um tipo de meditação, o qual ele, já decidido a buscar resolver estas questões existenciais da precariedade da vida, ele já decidido a buscar um despertar, através da primeira técnica de meditação yogi, ele não alcança esse despertar. Ele consegue se desenvolver na técnica meditativa. Seu professor o convida também para ser líder nesta prática yogi, mas ele decide abandonar e ir em busca de outra prática que o levasse ao despertar. Então ele se depara com um segundo mestre yogi, que lhe ensina uma técnica mais avançada de meditação. Ele, da mesma forma que o outro, domina esta técnica, também é convidado para ser líder yogi, lembrando que é o termo usado, o que é yogi? É o termo usado para os praticantes da yoga. Então Gautama também percebe que com aquela prática não conseguiu despertar, não conseguiu solucionar aqueles problemas da precariedade da vida, o problema do sofrimento humano. Então ele mais uma vez abandona seu mestre e desta vez ele aprende técnicas ascéticas. Mas estas técnicas ascéticas, apesar dele ter ficado 6 anos praticando essas técnicas, também não o fizeram atingir o despertar. Eram técnicas de automortificação do corpo, eram muito severas, mas não o conduziu ao despertar. Essas técnicas ascéticas, Gautama aprendeu com alguns ascetas das florestas. Mas depois desse período de 6 anos, nesta prática de automortificação, Gautama lembrou de uma prática meditativa que espontaneamente ele fizera enquanto observava seu pai trabalhar. Esta prática meditativa se chama dhyana. Dhyana. Então Gautama resolveu
comer, pois naqueles 6 anos de práticas ascéticas ele tinha deixado de comer e se dedicou a esta meditação diana, que ele lembrou que praticou espontaneamente enquanto via seu pai trabalhar. Gautama, durante esta meditação diana, na qual ele estava buscando finalmente o seu despertar, ele trava uma luta interna com os desejos e os apegos. Estes desejos e apegos, na tradição budista, é chamado de Mara, que é a personificação dos desejos sensoriais e dos apegos. Mara é esta personificação. Podemos compará-lo ao Satanás da tradição cristã. Então, Gautama derrota Mara após uma luta difícil, uma luta interna muito difícil contra Mara. Ele derrota e, como testemunho das suas boas ações, Gautama toca a terra. Esse gesto, na tradição budista, que é um gesto simbólico, representa a necessidade de se estar atentamente ligado à terra. Então não é negando o corpo que se atinge o despertar na tradição budista. Gautama, após derrotar Mara, mais uma vez, que é a personificação dos desejos sensoriais e dos apegos, Gautama está reconhecendo que está ligado à terra. Está vendo a necessidade de se estar atentamente ligado à terra. Tendo se livrado dos obstáculos espirituais, Gautama desenvolve meditações ainda mais profundas do que aquela dhyana, que é a primeira. Ele desenvolve mais 3, até chegar numa quarta dhyana, sendo que elas o levam a uma profunda tranquilidade concentrada. Até que na última dhyana, a última meditação, dhyana é um nome em sânscrito para meditação mesmo. Pode ser traduzido dhyana como meditação. Então, pessoal, quando ele chega no quarto dhyana, Gautama consegue uma grande equanimidade e clareza mental e pureza. E isso, um pouquinho depois, embaixo de uma árvore, que é conhecida na tradição budista como Bodhi, árvore Bodhi. Bodhi, lembrando o que significa Bodhi? Do despertar. Lembram da palavra budista Bodhisattva? Que é Sattva, ser, Bodhi, para o despertar. Bodhi, despertar. Bodhisattva, ser para o despertar. Aqui, a árvore Bodhi é o mesmo nome de Bodhisattva, é o mesmo nome do início, Bodhi, do despertar. Então, Gautama, embaixo desta árvore, Bodhi, se torna Buda. Ele atinge a perfeita iluminação. Ele atingiu o perfeito despertar.
E lembrando, este perfeito despertar, esta experiência é que é chamada pela tradição budista de Nirvana. É neste momento que Siddhartha Gautama se torna Buda, pois teve a experiência do despertar. Aconteceu o Nirvana. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula sobre tradição budista.